Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade, ao culto de oração. A gente já começa um pouquinho antes, fazendo as nossas orações, nossos pedidos. Oremos. Senhor Deus e Pai, graça te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, porque aqui estamos na Tua casa, Senhor. O Senhor possa, Senhor, estar com cada irmão aqui presente, com cada pedido, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar ouvindo, Senhor, as nossas orações, os nossos irmãos enfermos, a igreja, as famílias, Senhor, da nossa igreja. Que o Senhor possa, Senhor, estar conosco, nos abençoando, guardando e protegendo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos estar fazendo a leitura do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu o responderei. A gente orar confiando sempre no Senhor. Ele está ouvindo as nossas orações e está pronto também em atender conforme a sua vontade. O pastor vai estar lendo para a gente aqui a coluna de oração, para a gente poder também estar intercedendo. Primeiro o louvor, aí depois a gente faz o momento de intercessão. Boa noite, irmãos. Vou ficar de pé para louvar nosso Deus. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom.
por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Irmãos, vamos estar passando para o momento de ofertório. Aqueles irmãos que vieram preparados para dizimar ou ofertar, né, estarão tendo a oportunidade neste momento. Vou estar recitando o versículo de Malaquias 3:10, né, que ainda não está conseguindo colocar. Aqueles que souberem também podem estar falando assim comigo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Louvor, e aqueles irmãos que vieram preparados para dizimar e ofertar estarão com a oportunidade. Minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda
que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Podeis assentar os irmãos. Vou passar agora a palavra para o pastor, que acabou que eu pulei aqui a parte da coluna de oração, aí ele já vai fazer e o estudo da palavra. A gente sempre pede para o Jonatas ele dedilhar uma música, né, enquanto a gente está orando, para a gente fazer esse momento um momento solene, sempre que vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos. E nós temos uma informação a dar para a igreja. O irmão Manuel, esposo da nossa irmã Lucília, ele faleceu, né, partiu para a eternidade. E nós temos a informação da família que o culto vai ser às 9 horas da manhã de amanhã aqui no cemitério de Maricá. Então os irmãos que quiserem participar lá desse culto de gratidão do irmão Manuel, os irmãos podem chegar lá, a partir de 9 horas já vai começar o culto. Acredito que 9h30 deve começar por aí, porque o sepultamento ele será às 11 horas da manhã. Então os irmãos que quiserem estar lá para dar apoio à família e estar junto ali com a igreja, né, que vai lá com certeza estar lá junto com a família, os irmãos estejam lá amanhã ajudando ali, dando conforto também aos familiares. E nós temos na nossa coluna de oração, nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Davi Viana e o Bernardo Viana, netos do nosso irmão Jorge, né, ele pede por eles. O Davi Viana, ele está com problema de saúde, né, então o Jorge pede. Eu não sei se o Bernardo também, ou eu não sei, também está. Então, né, nós estamos orando por esses netos do nosso irmão Jorge. O Davi, que é filho do Daniel, né, então ele ainda está, eu não sei se ainda está internado, Jonas, você sabe? Tá? Então, é uma criança que sofreu um acidente, né, em casa e queimou o corpinho. Então, ele precisa muito das nossas orações, que ele está se recuperando. A Lorena, o Marcelo, filho da nossa irmã Marinalva, não sei como é que ele está melhor, está do mesmo jeito, como é que está mais ou menos, né? A gente vai marcar um dia para ir lá visitá-lo, né? Um dia que, claro, ele puder receber a gente, né? A Helena, mãe da Tamara, ela veio aqui visitar em algumas oportunidades a nossa igreja. Ela veio até no período de férias. Ela parece que é filha do pastor da congregacional. Ela está vindo aqui na igreja visitar a gente. Ela pediu para que nós orássemos pela mãe dela. A Florentina, Morada do Sol, Sara, filha de Zussara, Sandra, tia da Marta, o irmão Dirceu. Vamos orar pelo irmão Dirceu, né? Posso falar o probleminha que o irmão está enfrentando, né? O irmão Dirceu, eu falando problema, os irmãos vão se sensibilizar mais, vão estar orando em casa, sempre que lembrar do irmão Dirceu. O irmão Dirceu, ele apesar, né, de ser esse homem tão forte, mas ele tem um coração que ficou muito grande até, né?
ou melhor dizendo, o coração dele está com um probleminha, né? E ele foi proibido até de fazer alguns esforços, né? Mas ele tem tratado do coração e agora surgiu um problema de apneia, né? Que também é grave. Então, nós temos orado pelo irmão de Seu, mas alguns irmãos podem não saber, mas irmãos, não é ruim nós distribuirmos esse tipo de situação da nossa vida para outros irmãos. Nós estamos dividindo as nossas cargas, distribuindo ali para os irmãos receberem, né, aí a informação para que orem pelo nosso irmão. Então vamos estar orando pelo nosso irmão Dirceu. Nós temos também a Aidaci e a Nélia, tias da nossa irmã Érica, a Iraci, irmã da irmã Naí, Edmeia, mãe da Edir, Dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Ivonete, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa, nosso bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em oração com a tua igreja. Já oramos, Senhor, aqui com alguns irmãos individualmente, mas agora, Pai, como igreja, nós queremos colocar diante do Senhor todos esses pedidos e essas necessidades, e também a família enlutada do nosso irmão Manuel. Pai, que tu possas estar tocando nos corações, trazendo alento nesse momento tão difícil, trazendo o consolo do teu Espírito Santo. E, Senhor, entrando, Senhor, com providência em cada vida, em cada necessidade que foi colocada aqui na nossa coluna de oração. Toma a tua igreja em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos estar continuando o nosso estudo no livro de Gálatas, e a gente tem lido na nova tradução Linguagem de Hoje, o estudo, e nós vamos do 15 ao 24, hoje, fazendo aquele estudo expositivo da palavra de Deus. Nós vamos começar do versículo 15. Tem irmãos que vê assim, abrindo um livro desse tamanho assim, fica apavorado, né? Meu Deus, o pastor vai pregar muito hoje, vai demorar a beça. Mas não, quando a gente acaba estudando muito, mais reduzido fica o estudo, mais direto fica, né? Para que a gente possa compreender melhor. E se Deus quiser, o Espírito Santo vai estar usando o pastor e a gente vai conseguir estar passando para os irmãos algumas mensagens preciosas que nós tiramos aqui desse estudo. Começa dizendo: porém Deus, na sua graça, nós estamos lendo no livro de Gálatas, capítulo 1, de 15 a 24, continuando o estudo, né? Nós estamos fazendo do livro de Gálatas. Versículo 15 diz: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Paulo, nesse momento, ele mostra para a igreja que Deus tem um propósito na vida dele, assim como tem um propósito na vida de cada ser humano que nasce. Deus, em todos os momentos da história de alguém, ele está presente. Nós também temos que tomar as nossas decisões. E Paulo, ele no caminho de Damasco, pelo que ele enfrentou naquela viagem a Damasco, recebendo ali a luz de Deus através da aparição de Jesus Cristo ressurreto para ele naquele momento acontece uma transformação na vida de Paulo. E Paulo, ele mais adiante vai falar sobre o seu testemunho pessoal, a sua mudança de vida. Então Paulo, ele começa dizendo: porém Deus, na sua graça. Paulo, ele estava sempre voltado para essa palavra, graça. Paulo, em nenhum momento da sua mensagem, ele proclama a mensagem do Evangelho, ele fala de merecimento, ele valoriza mais alguma outra coisa, mas ele sempre valoriza a graça de Deus sobre a sua vida e a graça de Deus para todo aquele que crê. Então Paulo, ele entende que em todos os momentos da sua vida, Deus estava conduzindo tudo, até
ele se encontrar com Jesus Cristo, e aí acontecer a mudança de vida que aconteceu na vida dele. Então nós estamos debaixo dessa graça, nós nunca podemos nos esquecer disso. Vivemos pela graça, vivemos na graça de Deus, e pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos abençoados. A graça não é algo de graça que nós recebemos, mas é pela graça. Às vezes a gente confunde isso, né? Graça é uma coisa de graça. Não, graça nós recebemos pela graça. E essa graça foi derramada, Paulo deixa bem claro, que foi através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa graça teve um preço muito alto, para que nós pudéssemos usufruir dela, recebendo, aceitando a morte de cruz, recebendo a Cristo como Salvador, e assim viver debaixo dessa bênção que é a graça de Deus. Versículo 15, versículo 16, né? Começando do: e quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu o anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Paulo começa a falar sobre essa questão. Ele começa dizendo, né? E quando resolveu revelar para mim o seu filho. O que era revelar para ele o seu filho? Paulo, ele começa a viver a vida de Cristo na vida dele. A revelação de Paulo, que Paulo ele está tratando agora nesse momento, não é uma revelação de uma visão, não é uma revelação de algo, vamos dizer assim, sobrenatural. A revelação que Paulo ele deixa claro aos Gálatas é a revelação recebida de uma nova vida. Ele passa a viver isso, tanto que Paulo ele chega a dizer que Cristo vive em mim. Ele diz que a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus. Paulo ele vive a vida de Cristo Jesus. Por isso que às vezes alguns comentaristas falam assim, e eu acho também muito forte, quando ele diz assim, sigam o meu exemplo. Ele chega a dizer isso, né? Se espelhe no meu exemplo, o meu evangelho. Quando Paulo fala dessa forma a respeito do evangelho, o meu evangelho não é o evangelho de Paulo, mas o evangelho de quem? De Jesus Cristo, que ele vivia tanto Cristo em sua vida, que ele podia dizer, o meu evangelho. Então nós temos que fazer isso também, nós temos que aplicar Cristo em nosso viver diário, tentar viver igual a Cristo, tentar viver a vida de Cristo, para que nós possamos ver Cristo revelado em nós. Porque quando nós falamos de evangelho, de fé, de adoração, a gente resume em uma palavra. Qual é? Vida. Quando a gente fala assim, a adoração é quando? É no culto? Não, a adoração é na vida. É vida de adoração. Tá? Fé é uma vida de fé. Não é em alguns momentos que nós temos que ter fé. A gente tem que ter fé o tempo todo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia chega a dizer que nós somos transformados de glória em glória, nós vivemos de fé em fé. Então essa é uma característica que Paulo ele deixa quando ele diz isso, né? E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele. Isso daqui causou problema, causou discórdia, quando ele começou a anunciar aos não-judeus. Por quê? Porque os gentios começaram a aceitar a Cristo como Salvador. Mas Paulo não lhes impôs o jugo do judaísmo, que era algo que estava acontecendo na igreja de Gálatas naquele momento. Então Paulo, ele começa a ser apóstolo dos gentios, assim como Pedro foi direcionado aos judeus.
Ele começou a pregar aos judeus, embora ele tinha tido algumas experiências, por exemplo, na casa de Cornélio. Cornélio, ele não era judeu, ele era gentio também. Ele vai na casa de Cornélio, inclusive, depois de uma visão que ele tem a respeito de animais impuros que descem, aparece para ele, e Deus fala assim: Pedro, mata e come. Foi difícil Pedro entrar na casa daquele gentio, porque ele se tornaria impuro. Mas naquele momento ele teve uma revelação de Deus, e depois os homens chegaram e chamaram ele. Ele foi para a casa de Cornélio, entrou lá, pregou o evangelho e viu que o evangelho também era para os gentios. Eu não fui pedir conselhos a ninguém. Olha, Paulo, ainda bem que ele não fez isso. Foi pedir conselho a alguém. Porque senão ele mais tarde não poderia, vamos dizer assim, se arvorar a dizer que ele tinha sido mandado pelo Espírito Santo de Deus, mandado pelo próprio Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo, quando ele foi enviado à sua viagem missionária, ele não foi enviado por nenhum homem, ele não foi enviado por nenhum discípulo, ele não foi consultar a ninguém. Ele estava um período que a gente vai ver aqui, né, depois da sua conversão. Ele voltou a pregar em Damasco, mas depois ele teve que correr da cidade, fugir dali, porque as pessoas queriam matar Paulo. Engraçado que aquele que prendia as pessoas, batia nas pessoas, a gente já leu o texto a respeito disso, prendia e batia. Depois eles começaram a perseguir a Paulo e queriam matar Paulo, tanto que Paulo teve que sair escondido da cidade, e depois disso ele passou um período, e nós vamos ver aqui aonde ele ficou nesse período. Mas ele não foi consultar a ninguém, e foi bom ele ter feito isso, porque quando ele foi para a sua primeira viagem missionária, foi o Espírito Santo de Deus em Antioquia que falou: separem Paulo e Barnabé para a obra missionária, então para a obra que eu tenho que fazer. E aí Paulo e Barnabé vão enviados pela igreja de Antioquia, conduzidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É uma coisa também, irmãos, que a gente precisa também, vamos dizer assim, aplicar em nossa vida. Às vezes a gente fica muito incomodado com o que as pessoas falam a respeito de nós, com relação a alguma coisa que nós vamos fazer no ministério, né? Nós vamos nos entregar a uma área da igreja onde nós vamos desenvolver o ministério, e alguém chega e critica a gente de alguma forma: não deveria fazer assim e tal. Olha, irmãos, isso acontece às vezes dentro da igreja. Às vezes uma palavra de crítica pode arrefecer o ministério de alguém. Alguém que está com disposição de fazer algo dentro da igreja, e aí ele não faz. Por quê? Porque alguém veio e o criticou. Alguém veio e disse que ele não tinha condição. E olha, Paulo deveria ouvir muito isso. Olha, você não tem condição, você você pode ser até um apóstolo, mas você é de segunda classe, você está numa outra prateleira, você não é igual aos apóstolos mesmo de origem, né? E ele ouviu muito isso, porque a gente vê isso nessa carta de apologética. Como eu falei para os irmãos, essa carta é uma carta de defesa do seu ministério, do seu apostolado e do evangelho verdadeiro que Paulo pregou e estava sendo corrompido ali pelos judaizantes que estavam indo às igrejas da Galácia. Versículo 17: e também não fui até Jerusalém falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. Então Paulo, depois que aconteceu ali a situação em Damasco, que as pessoas queriam matar ele, né? E os irmãos avisaram a Paulo, Paulo saiu secretamente dali para que não fosse morto. Ele saiu para essa região
da Arábia. 3 anos ele ficou nesse intervalo de tempo até ele ir para a igreja de Antioquia. Na realidade, ele foi buscado por Barnabé, onde ele estava, para vir para Antioquia, mas ele ficou ali. E alguns estudiosos, né, entendem que nesse momento em que Paulo sai de Damasco e vai para uma região, né, e depois ele diz aqui que ele foi depois para Síria e Cilícia. Nesses 2 lugares Paulo evangelizou também, mas nesse tempo que ele ficou de reclusão, os estudiosos entendem que Paulo ele reviu tudo aquilo que ele sabia das Escrituras. Por quê? Porque Paulo, quando ele estudava as Escrituras, como é que Paulo estudava as Escrituras? Como um rabino. Ele era mestre entre os judeus. Ele era fariseu de fariseus, como nós já falamos com os irmãos. Ele teve que rever muitos desses conceitos farisaicos e receber a revelação de Deus a respeito daquilo que Deus queria colocar no coração sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Tanto que ele se choca com os cerimonialismos, não é? Com as datas, com os alimentos, se choca com isso tudo, que a gente já falou isso aqui em estudos anteriores. A gente sempre vai estar voltando, dando uma pincelada em algo que a gente falou. E Paulo, quando ele vai a Jerusalém, ele tem todo o cuidado de fazer aquele processo de purificação para entrar no templo. Ele respeita a religião no qual ele outrora defendeu. Todos aqueles cerimoniais, ele obedecia todos esses, ele não desrespeitava a sua religião no qual ele seguiu durante um tempo. Mas ele começa a interpretar à luz do Evangelho aquilo que ele sabia. E aí ele começa a mostrar para aquelas pessoas que muitas das coisas que vieram do judaísmo já estavam ultrapassadas, já não eram mais necessárias. A gente até falou, né, o irmão estava até falando no domingo passado sobre os sacrifícios, né, lembra disso? Né? O irmão estava falando de sacrifício. Hoje em dia a gente não precisa mais sacrificar um boi, a gente não precisa mais sacrificar um bode, não precisa sacrificar um cordeiro, não precisa sacrificar uma pomba, como eram colocados esses sacrifícios diante do altar do Senhor. Não existe mais. Por quê? Paulo, ele começa a ensinar o sacrifício de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. O livro de Hebreus fala sobre isso, que ele se sacrificou uma só vez. A gente não precisa estar voltando aos sacrifícios que outrora eram feitos, porque eles estavam apontando para Jesus Cristo. E Paulo já estava ensinando esse evangelho de Jesus Cristo e vendo as Escrituras à luz do evangelho verdadeiro. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Tem gente que fala assim, Jesus Cristo não teve filhos, né? Aqui Paulo está dizendo, Tiago, irmão do Senhor, irmão mesmo. E alguns estudiosos, eu estava estudando aqui a respeito de Tiago, né? Nesse ponto aqui, Tiago, ele depois veio aceitar a Cristo como seu Senhor, porque o livro de João diz que os seus irmãos não criam nele, lembra disso? Né? Quando o evangelho de João fala isso, uma hora eles começam a dizer, vai à festa, se você quer se mostrar para as pessoas, vai lá para se mostrar para as pessoas, para pregar e tal. E aí João, ele faz um adendo, porque os seus irmãos não criam nele. E depois a gente vê Tiago sendo pastor da igreja de Jerusalém, líder em Jerusalém, irmão de Jesus Cristo. E Tiago, ele era o filho mais velho, então possivelmente ele ficou com a responsabilidade da primogenitura, de cuidar da família, mas ele não só cuidou da família, mas também cuidou da igreja de Jesus Cristo em Jerusalém.
O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Paulo, ele coloca a questão daquilo que ele está falando, né? Vamos dizer assim, colocando diante daquelas pessoas um carimbo de verdade, colocando naquele momento Deus diante de si. De tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele recebeu, não era história para que ele fosse reconhecido como apóstolo, não era história para que ele fosse confirmado tudo aquilo que ele pregava, mas ele estava colocando diante de Deus tudo aquilo que ele estava falando como algo verdadeiro. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, quer dizer, ele foi lá pregar o evangelho e depois, estudando a respeito desses lugares, a gente vê ali igrejas que passaram a surgir por causa do ministério de Paulo. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Paulo, quando ele dá esse testemunho aqui às igrejas da Galácia, ele fala da transformação que houve em sua vida. E essa transformação também era um testemunho poderoso. Por quê? Porque muitos comentavam a respeito de Paulo, da sua perversidade, da sua violência, no qual ele queria encerrar os crentes em prisões, batendo neles, tratando eles como realmente bandidos, né? Ele vai aos sacerdotes, pede carta para poder ir às igrejas, para chegar lá, ir nos lugares, chegar lá, capturar os judeus, os crentes, né, em Cristo Jesus, e os encerrar em prisões. De repente chega a notícia a Jerusalém: olha, aquele que era o perseguidor, aquele que ia de encontro ao caminho, aquele que era perverso com os crentes, hoje está transformado, e hoje ele é uma bênção, hoje ele prega o evangelho, pessoas aceitam a Cristo como Salvador. Então Paulo, ele também falava da sua experiência pessoal de transformação. Olha como é impactante quando alguém vem de uma vida totalmente ali fora dos caminhos do Senhor. Aquela pessoa muitas vezes ela é voltada para as drogas, para as bebidas, ela escrava desses prazeres. Certa vez aconteceu algo que papai comentou lá em casa. Papai era pastor, né, da Primeira Igreja Batista em Arsenal, e um dos donos de um comércio, quando ele estava lá dentro, papai estava passando no caixa para pagar as coisas, e a pessoa virou e falou assim: a igreja desse pastor aí faz milagre. Papai olhou assim, né? Papai, pastor Batista. Aí papai olhou, falou: faz milagre, porque eu conheci uma pessoa, e falou o nome daquela pessoa. Essa pessoa depois virou um diácono da igreja de Arsenal, né? Uma pessoa que todos que passavam ali viam ela na frente, porque depois ela se tornou zeladora da igreja do Arsenal também. E ele fala: olha, essa igreja faz milagre, porque eu ouvi o homem fulano de tal como ele era. Esse homem, ele bebia tanto que ele ficava dormindo no meio das moitas dos matos lá em Arsenal. Ele muitas vezes dormia a noite toda, passava a noite toda, vivia dormindo pelos becos, né, pelas ruas, jogado por causa do seu vício com a bebida. E aí veio o evangelho de Jesus Cristo e transformou a vida daquele homem. E aí ele se tornou crente em Cristo Jesus. Depois foi alçado ao diaconato. Era uma pessoa que gostava de visitar, de falar do evangelho. E ele se tornou zelador. E ele ficava muito tempo ali no muro, ali, quando ele acabava de fazer, ele ficava no muro cumprimentando as pessoas que passavam. Todas aquelas pessoas que passavam ali, conheciam o passado daquele homem,
eram confrontadas com uma nova criatura, alguém que foi transformado por Jesus Cristo. Então, o nosso testemunho pessoal, nós temos que dar também para as pessoas. Pregar o Evangelho, sim, mas Paulo, muito com frequência, ele ia na história da vida dele e mostrava, olha como eu era, e agora olha como eu sou. É pela graça, a graça transformadora de Jesus Cristo. E aí, quando ele chegava a pregar o Evangelho, isso tinha um impacto muito grande, até sem estar ali, só pelo testemunho que ele dava de transformação de vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e depois nós vamos estar encerrando o culto dessa noite. Os irmãos que quiserem ir lá para a nossa comunhão, né? E quem tiver aí, que não tiver carro, espera um pouquinho que a gente ajeita uma caroninha aí para ninguém ficar aí sem ser levado para casa, né? E ficar com medo de sair mais tarde daqui, tá bom? Porque amanhã é feriado, né? Todas as coisas é o cântico que nós vamos cantar, e o outro é Teus sonhos. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Vamos cantar esses 2 cânticos, logo após nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, imensuráveis são teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha, venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os meus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os meus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu.
minha vida, tudo é teu. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto que tivemos aqui na tua casa hoje. Dá-nos, Senhor, dias de paz nesses tempos, Senhor, onde as pessoas estão festejando a festa da carne. Mas, Pai, que toda essa atmosfera, qualquer malignidade que venha de encontro a nós, seja repreendida no nome de Jesus. Amém. Guarde os nossos parentes, guarde as nossas vidas, dê-nos dias, Senhor, de paz, para que nada de mal nos aconteça, Pai, com a tua presença em nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.